eu não posso perder a oportunidade de pegar o gancho aqui da presença dessa grande figura, né, do Vicente Halber, com essas questões no entorno aí do meio ambiente, do aquecimento, mas você viu esse relatório que a NASA publicou sobre o Brasil. O que você achou disso, João Amorim? Bem-vindo, seja você, meu querido. Obrigado, Conde. Bom dia a você, bom dia a todas as pessoas que nos assistem, nos acompanham. Eu vi o relatório, é assustador, com dados concretos, não se trata de previsão, de achismo, não. É uma progressão e uma análise, uma construção de cenário baseada em dados concretos. E esse relatório me impactou tanto que eu usei exatamente esse mote para fazer a chamada do Fora da Ordem de amanhã, que eu vou conversar com a Luciana Gatti. Com a Luciana Gatti. Deixa eu fazer a propaganda aqui. Olha só, o Fora da Ordem, que é o programa que o João Amorim apresenta aqui na comunidade, no Conde, na TVT. Fora da Ordem. Com muito orgulho, muita satisfação. Global, mudanças climáticas, mundo mergulha no colapso climático, os países ricos querem ir mais fundo. Ficou lindo o card aqui. Ele que fez o card. Né? Estou aprendendo. Estou aprendendo com o melhor professor. Mas esse estudo aponta que em 50 anos, 3 das 5 regiões do Brasil serão inabitáveis e uma delas estará em vias de se tornar inabitável. E então amanhã a gente vai conversar sobre isso com a Luciana Gatti, que é uma das maiores especialistas. E a Luciana está por dentro disso, porque ela sim, ela é uma pesquisadora respeitadíssima no Brasil e no exterior, tem pesquisa de ponta, coordena um laboratório do INPE de gases do efeito estufa. Então não percam amanhã às 8 horas ao vivo aqui na TVT, aqui no canal do Conde, na TVT, né, e depois em todos os outros componentes do coletivo. E a questão toda é exatamente isso que o Halber falou. O Brasil é o 6º maior emissor de gases do efeito estufa em função das suas escolhas econômicas, e não é por queima de combustíveis fósseis. Né? Ontem mesmo você comentava aqui no 11 News a aprovação de mineração pelo Ministério de Minas e Energia de mais de 200 de novas lavras de garimpo em terra indígena, em reserva natural. Então, assim, a gente tem um papel preponderante, tanto como causador das mudanças climáticas e do aquecimento global, como principalmente, e isso infelizmente, apesar dos discursos e apesar da postura de algumas pessoas do governo, isoladas, pelo que eu tenho visto, em querer colocar o Brasil no seu devido lugar, no seu lugar de direito, de ser o protagonista global da luta contra o aquecimento global e contra as mudanças climáticas, em função de todo o patrimônio ecológico e ambiental que o Brasil tem, o Brasil parece que fica patinando e fica, né, na verdade, querendo fazer parte só do grupo dos principais poluidores e dos principais agravadores das mudanças climáticas. Então a gente vai discutir isso. Na semana passada eu conversei, foi um programa delicioso, com o Maurício Torres, que é um dos maiores especialistas brasileiros em grilagem de terra e desmatamento, nos processos de desmatamento e de grilagem de terra. E amanhã nós vamos conversar com a Luciana para ver a segunda parte desse problema da grilagem do desmatamento, que é justamente as queimadas, a perda de vegetação originária, né? A Luciana tem um estudo fantástico publicado na Nature, em que ela comprova que partes da Amazônia hoje, em função do manejo que o Brasil faz da floresta amazônica, partes da Amazônia hoje são emissoras de dióxido de carbono e não capturadoras de dióxido de carbono. Então é uma situação gravíssima. Foi a pesquisa dela que foi, não sei se foi capa, mas foi uma das matérias da Nature. Foi capa da Nature. Capa da Nature, que justamente pega a inversão do papel da Amazônia no mundo. Exatamente. Em vez de captar, ela está jorrando carbono para o mundo. Olha, as notícias que me chocaram muito, acho que a gente pode ficar mais aqui ainda uns 5 minutos e depois falar da cena eleitoral estadunidense. A ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, autorizou 870 garimpos em unidades de conservação ambiental. Parece governo Bolsonaro isso aqui. Eu lamento dizer isso, né? E outro dado, né?
Violência contra indígenas. Número de assassinatos aumentou 15% em 2023. Foram mais de 200 vítimas, segundo o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Quer dizer, hello, cadê a nossa, com todo respeito, reverência, nossa ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara, está sendo muito cobrada. Não pode só ficar no ministério celebrando o fato de estar no ministério. Isso é uma situação que eu vejo se repetir não só no Ministério dos Povos Indígenas, com todo respeito, o Ministério tem feito trabalhos importantes, só que não tem sido suficiente, e desculpe, tanto na questão do Ministério dos Povos Indígenas, quanto na questão do Ministério do Meio Ambiente, esse argumento, dada a urgência das situações, dada a toda a complexidade e violência que a gente vem testemunhando, o argumento de o desafio é muito grande, nós temos feito o possível, não tem sido suficiente. Você não pode ter ministros, você não pode ter componentes de governo de boutique, só para mostrar na vitrine. Os órgãos governamentais, a política governamental tem que ser mais efetiva. Ô, Conde, tem mais da metade do governo a gente não ouve falar. A gente não ouve falar dos ministérios, a gente não ouve falar dos trabalhos, dos programas. Ao contrário, o que a gente ouve falar é o Ministério da Agricultura virando as costas para o Plano Nacional de Combate a Agrotóxicos e a excesso de agrotóxicos. A gente ouve falar que o atual governo, vem mantendo a mesma sequência de liberação de agrotóxicos a Deus dará, que foi estabelecido e agravado no governo anterior. Né? Nós temos, ontem você conversava isso aqui, nós temos os dois principais órgãos de fiscalização e de combate ao desmatamento, à grilagem de terra, à destruição das florestas e da natureza, em greve por falta de condições de trabalho, por falta de condições de salário. E ninguém vem a público comentar isso, e ninguém vem a público tomar uma decisão, você não vê medidas sendo aplicadas, ao contrário, você vê desmando sobre desmando, desmando sobre desmando, as bancadas parlamentares desmontando tudo, a boiada continua passando, Conde. A gente sabe que governar o Brasil não é fácil, a gente sabe que é complexo. Ninguém aqui está dizendo isso. Tem muitas vitórias nesse campo, no campo da economia, mas a questão do meio ambiente, dos servidores do meio ambiente, passou dos limites. Né? Antes dos professores, eles já estavam em condição de greve e nada foi feito até agora. Não, e o relato trazido ontem aqui da condição de trabalho, né, de ainda gestores de carreira e coordenadores remanescentes do governo passado, alinhados com o governo passado. Olha, não dá. E veja, não pode ficar só centrado na figura do presidente Lula, né? E você sabe, a gente fala aqui constantemente, eu concordo com as falas dele, só que não adianta nada ter o presidente Lula falando, e essa é a função dele, de pautar as políticas públicas, de pautar as ações do governo, se os gestores do governo não procedem, não agem, não levam a cabo a implementação dessas políticas públicas. Parece que é uma colcha de retalho, não é um governo, um acampamento. Cada um faz o que quer na sua barraca, no seu acampamentinho. João Amorim, aqui no 11 News, cada vez melhor e com seu programa Fora da Ordem também, começando a tomar conta aí desse debate sobre o meio ambiente, sobre as questões também de migrações, que você vai dar essa ênfase, né, ao programa. Sim. E também as questões geopolíticas, evidentemente. Estou querendo ver, você está muito focado agora na questão do meio ambiente, né? Mas eu estou na expectativa de ver um programa especial sobre as eleições dos Estados Unidos também, viu, João? Então, está registradíssimo, eu tenho produzido coisas sobre isso e vai acontecer sim, eu tenho já convidado algumas pessoas, a gente vai trabalhar com isso sim. Deixa eu te perguntar, antes de perguntar sobre os swing states, está consolidada a candidatura da Câmara? Não tem mais volta? Como é que está na sua visão isso? Olha, na minha visão, eu acho... bom, o imponderável sempre existe, né? E dizem que a gente não pode ficar fazendo muitas previsões sobre o imponderável. Mas, concretamente,
usando elementos concretos e sólidos de análise, eu acho que até por uma questão de tempo, Conde, e dada a profundidade da reviravolta... Questões legais também, né? A profundidade do terremoto político que representou na cena eleitoral essa desistência do Biden, tá? Eu acho que não tem nem tempo de se preparar uma surpresa ou de se costurar uma surpresa. Então, a convenção americana, a convenção democrata começa no dia 19 de agosto, ou seja, está aí. Então, e todos os coordenadores estaduais do Partido Democrata já manifestaram apoio formalmente, expressamente, né, a Kamala Harris. Então, os 50 coordenadores nacionais do partido já declararam que estão com ela. Vamos ver a quantidade de delegados, na prática, a quantidade de delegados que o Biden consegue transferir para ela na convenção, mas eu acredito que a gente pode... todos. Né? Eu acredito que a gente pode considerar que ela vai ser... Até porque, Amorim, se você me permite, claro. Eu queria que você desse a tua avaliação do discurso da Kamala ontem, que para mim teve muitas nuances ali, tem muito estratégico, ela elogiou muito o Biden, se empenhou em deixar muito claro o quanto ela apoia, do quanto ela apoiou, o quanto o Biden foi importante e tudo mais, mas depois veio com uma carga pesadíssima em cima do Trump, que eu quase chorei de emoção, porque realmente foi muito legal. Ela falou assim: eu sei lidar com criminoso. Ela falou assim na frente da tela. Fantástico. O que você achou desse? Olha, não tinha outra coisa a fazer, né? A gente tem que lembrar que o Partido Democrata está agora correndo contra o relógio, correndo contra a realidade, correndo contra os seus próprios fantasmas e correndo contra um opositor que não teve interrupção nem retardo em arrecadação de fundos de campanha. Tá? E que tem uma mão de obra, tem braços operacionais muito mais fiéis e muito mais devotados do que o lado democrata. Então, não teria outro caminho para Kamala Harris a não ser já pular na jugular da campanha do Donald Trump. Agora, no discurso de ontem, bom, primeiro, uma Kamala Harris nitidamente, para mim, pelo menos, nitidamente aliviada, né? Soltando o ar, né? Com um sorriso de orelha a orelha. Claro, ela é a virtual indicada do Partido Democrata. Não passou despercebido, né? Numa cerimônia posterior, a troca do nome no Comitê Central lá em Washington, em que ela dá uma risadinha de né? Exato. Olha o sorriso. Há quanto tempo a gente não vê um sorriso? Não vê isso. Agora, o que a gente também tem que levar em consideração é que a Kamala vai ter aí 1-2 semanas de lua de mel com a imprensa, com o eleitorado democrata, com os investidores, mas a campanha do Trump vem se preparando há pelo menos 2 semanas. Vem se preparando, mas eles estão se sentindo encurralados. Eu pude apurar um pouco isso. Deu uma baratinada na campanha. Não, claro, eles ficaram toda essa pré-campanha, eles estão há pelo menos 8 meses se preparando e baseando a campanha e toda a produção midiática da campanha, de discursos, de trabalho da imagem do Donald Trump, para o mote da campanha ser o forte contra o fraco, o determinado contra o debilitado, etc. E agora houve uma reviravolta. Agora não é mais. Agora ele vai enfrentar uma mulher que é 20 anos mais nova do que ele, né? Que tem mais energia, que fala e que mostrou os dentes ontem no primeiro discurso, tá? Mas a campanha vem se preparando com alguns dossiês, alguns relatórios. Eles vão atacar a Câmara. Sem dúvida. Agora, existe, inclusive, até a perspectiva, desculpa mais uma vez. Claro, não, por favor. A perspectiva de que, quer dizer, você vai atacar uma mulher negra, né, nos Estados Unidos, nesse tempo. Esse é mas eu acho que a probabilidade desse ataque se voltar contra total.
É total. Se bem que para o eleitorado fiel do Trump e para parte do eleitorado indeciso estadunidense, isso não seria tanto a questão, tá? Mas sim, você partir por esse caminho de ataque, você vai receber os tiros de culatra que vão vir. Mas eu acho que os ataques iniciais não vão começar por aí e não serão nesse sentido, como não foram com a Hillary, muito embora a Hillary não fosse uma mulher negra, mas sim uma mulher branca, aristocrática, etc., né, que já tinha sido primeira-dama, etc., né? Eu acho que os ataques vão ser muito mais no sentido de tentar colar a imagem de que a Kamala é, primeiro, cúmplice, ou na visão deles, né? na visão da campanha do Trump, corresponsável ou cúmplice por todos os problemas do governo Biden, né? Todos os malefícios, segundo a campanha do Trump, que o governo Biden cometeu, todos os erros do governo Biden. E, além do mais, colar na Kamala, né? E isso já começou, de certa forma, colar na Kamala a imagem de que, efetivamente, se o Biden está incapacitado para a campanha, ele também estaria incapacitado para governar. Então, portanto, quem controlava o Biden, quem controlava o governo era a Kamala Harris, então a responsabilidade é dela. Lembrando que a questão não é a eleição americana não está calcada, e o eleitorado americano não está tão calcado, muito embora para nós esses temas sejam mais recorrentes, porque as nossas bolhas se interessam mais por esses temas de pautas identitárias, de igualdade de direitos reprodutivos das mulheres, de imigração, etc. E a Kamala, sim, a Kamala, historicamente, ela tem essa defesa dos direitos reprodutivos das mulheres, mas os grandes temas... Diga, Conde. Não, pode concluir e eu digo na sequência. Os grandes temas da campanha eleitoral não são temas que favorecem a Kamala Harris, mesmo com a imagem dela, tá? Mesmo com a imagem que ela representa, que são os temas da imigração, da inflação nos Estados Unidos, né? do aumento do custo de vida, né? E da elevação de taxa de juros. Isso vai direto no ouvido e no bolso da classe média americana. Sugerir aqui para a campanha do Trump, se vocês aí da campanha do Trump, se vocês quiserem subsídios para atacar a Kamala Harris, venham para o Brasil. Tem um setor da esquerda aqui que está atacando a Kamala Harris com tal virulência e ódio que é impressionante. Então venham, peguem esses ataques. Agora eu queria justamente perguntar, estou fazendo uma brincadeira, evidentemente aqui, que eu não posso perder piada. Agora, por que estão atacando tanto a Kamala Harris? Tudo bem, a gente sabe, eu disse ontem assim que entre Trump e Biden, eu era mais, juro para vocês, não tenho medo de dizer isso aqui, era mais para Trump, porque o Biden é uma desgraça da natureza, e não é pela decrepitude dele, na minha visão. É por tudo que ele representa, né? É um assassino ali na questão de gás e tudo mais. Agora, a Kamala, até por ela ter ficado distante do governo Biden, ela ficou distante. Ela ficou obnubilada, ela ficou escondida ali durante todos esses 3 anos e meio. Ela acho que tem um pouco mais de autoridade. Mas muita gente associa a Kamala Harris ao sionismo, associa a Kamala Harris ao encarceramento em massa. Até que ponto tudo isso faz sentido para você, meu querido João Amorim? Olha, primeiro, Conde, a Kamala foi sim escanteada e silenciada no plano internacional no governo. Ela foi designada como vice-presidente para cuidar de 2 grandes temas que eram caros à agenda do governo Biden e ao governo Biden no plano interno. Tá? O primeiro deles, ela foi designada para cuidar da questão da crise migratória na fronteira sul dos Estados Unidos, inclusive para desenvolver e implementar um plano do governo para fazer investimentos nos países da América Central, no sentido de melhorar as condições de vida dos países da América Central em termos de segurança, em termos de combate ao narcotráfico, em termos de oferta de emprego, melhoria das condições de vida, para frear o fluxo migratório a partir da América Central, a marcha da miséria, né, a marcha dos excluídos, dos despossuídos,
como ficou chamado esse fluxo migratório terrestre a partir da América Central, e ela foi designada também para cuidar, no âmbito interno, da questão do débito de financiamentos universitários, tá? De débitos de empréstimos, de pagamentos de universidade, de ensino universitário. Ou seja, ela tinha uma missão específica. Ela tinha missão específica e ela cuidou dessa missão específica. Porém, óbvio que um projeto de investimento e melhoria das condições de vida no estrangeiro depende de aprovação do Congresso, porque você depende de orçamento, você depende de verba, e aí a maioria republicana no Congresso torpedeou essa proposta não avançou, e o que foi aprovado foi muito pífio. Né? Então, isso é um alvo fácil hoje para os republicanos, para a campanha do Trump. Os republicanos se referem a Kamala Harris na questão migratória como a czarina da fronteira, the border czar. Tá? Isso é um jargão, isso é uma expressão depreciativa e pejorativa de uso corrente no Congresso. Lembrando que o vice-presidente ou a vice-presidente dos Estados Unidos é a presidenta do Congresso Nacional. Né? Então, mesmo nas sessões oficiais, com a Kamala Harris presente, presidindo a sessão do Senado e do Congresso, isso corre, né? Usualmente lá. Na questão do débito, do alívio de débito dos empréstimos universitários, o governo Biden já aprovou dois grandes perdões, dois grandes alívios, né, sobre esses empréstimos financeiros. Sob liderança da Câmara? Sob liderança da Câmara. Mas isso vai, de novo, isso vai conversar com o eleitorado que já é majoritariamente o eleitorado democrata, o eleitorado fiel democrata, que são jovens, negros e de classes baixas, tá? Que seriam os maiores endividados disso. Né? O grande foco de ataque à Câmara e isso tem sido historicamente comprovado nas eleições passadas dos Estados Unidos, o embate da campanha é em cima da classe média, né? E do arrojo da classe média. E a gente sabe, até por experiência própria aqui no Brasil, que sempre que o governo, e aí os governos do PT são os únicos na história do país que fizeram isso efetivamente e de modo amplo e de modo multifacetário, todas as vezes que você mexe e adota medidas para equalizar, né, seja justiça fiscal, seja criação de programas de geração de renda, de inclusão de renda, de distribuição de renda, de acesso a universidades, etc., quem chia mais é a classe média, a classe intermediária. Né? Então, veja, poxa, mas tem bolsa para isso, bolsa para aquilo, e eu? Pô, mas você não precisa. Ah, mas eu tenho dificuldades também. Sim, né? Mas então, peraí, então você está querendo um Estado comunista, é isso mesmo. É isso que você está defendendo, Faria Lima. É isso, né? Você quer que o Estado providencie tudo. É isso. Amorim, vamos. Agora eu queria que você falasse para a gente, aproveitar o máximo tempo aqui com você, para, inclusive, né, trazer as informações e as explicações. Swing States. Explica para a gente exatamente como é que esse mecanismo funciona nos Estados Unidos e o que está acontecendo agora. Bom, nós temos que lembrar primeiro de tudo, né? Apesar do espectro político americano ser mundialmente, tradicionalmente conhecido por ser bipartidário, né, entre republicanos e democratas, nós temos que lembrar que os Estados Unidos da América não possuem só dois partidos políticos, né? Você tem o Partido Comunista dos Estados Unidos, você tem o Partido Socialista, você tem o Partido Verde, só que, obviamente, nas eleições majoritárias, e sobretudo na eleição nacional, desde a criação do país, nenhum outro partido, além dos dois, conseguiu, né, qualquer tipo de protagonismo, ou de liderança, ou de destaque. Né? E nós temos uma tradição nos Estados Unidos também das pessoas, mesmo que não se filiem diretamente, né, ao Partido Democrata ou ao Partido Republicano, se declarem
né, democratas ou republicanos e declarem voto fiel aos republicanos ou aos democratas, dependendo do seu espectro político. E só para você ter uma contextualização, o Conde, a campanha do Trump e os republicanos consideram, e ela não é, tá, mas consideram a Kamala Harris como extrema esquerda, pra você ter uma ideia. A visão da Câmara nos Estados Unidos é totalmente diferente da que transcorre aqui no Brasil. Exato. E aí, o que acontece? O que são os swinging states? Porque aí, na eleição presidencial, o voto direto elege o partido que ganha no estado, tá? Então, a maioria dos eleitores, a maioria dos votos determina qual partido ganhou naquele estado, e esses partidos possuem já um número fixo de delegados para o colégio eleitoral. Tá? Então, o partido que ganha num determinado estado ganha os votos no colégio eleitoral, os delegados no colégio eleitoral já designados para aquele estado, porque quem elege o presidente efetivamente, concretamente, é o colégio eleitoral, uma eleição indireta. Lembrando que, em 2016, a Hillary Clinton ganhou no voto popular, né? Os democratas ganharam estados suficientes para ter o número suficiente com sobra de delegados no colégio eleitoral, mas quem foi eleito foi o Trump. Tá? Então, assim, quem decide a eleição é o colégio eleitoral. E aí, historicamente, você tem estados, dos 50 estados dos Estados Unidos da América, você tem estados que, historicamente, sempre tiveram vitória no voto direto e, portanto, integralidade de delegados do Partido Republicano e do Partido Democrata. E você tem alguns estados que oscilam. Uma eleição, a população escolhe, vota majoritariamente no Partido Democrata, 1-2 eleições para frente muda tudo e eles votam no Partido Republicano, e esses são os chamados swinging states, ou seja, os estados que oscilam, os estados que balançam. O que é impressionante é que os outros 40 estados dos 50 estadunidenses são fixos, né? Sim, alguns sempre votam nos democratas, sim, outros sempre votam no republicano. Isso é impressionante. E aí, vejam, não existe uma pré-determinação de quais estados são swinging states. Você tem uma tendência, né, em que alguns estados sempre, historicamente, ficam nessa oscilação, mas alguns que anteriormente eram considerados como estados consolidados, tanto para republicanos quanto para democratas, nas duas últimas eleições tem mudado. Então, a definição de swing state é essa: é o estado que não mantém a constância histórica de voto majoritário num determinado partido. Isso aí, tá? Eu acho que o nosso coletivo... Deixa eu até pedir para o Paulo Amarante já abrir a imagem para eu colocá-lo aqui conosco no mosaico. Obrigado, Paulo. Você já fica aqui, que você já vai entrar daqui a pouquinho. Só deixar aqui o João Amorim terminar essa explicação. João. Bom dia, eu queria Paulo. que você explicasse aqui o seguinte, quer dizer, esses estados agora, né, que oscilam entre republicanos e democratas, como é que vai ser o jogo nisso? Como é que a Câmara vai fazer incidências e o próprio Trump? Dos estados... Para terminar, querido João Amorim. Claro, um dos estados que você colocou aí, que está no norte, está na região dos lagos, esse que está em azul claro no norte aí, salvo engano, né? Aliás, você tem aí esses estados que estão ou em rosa ou em azul claro, são os estados que têm oscilado recentemente, tá? Então, assim, hoje em dia, um estado... É o Maine, né? Aquele lá em cima é o Maine. Lá em cima é o Maine. Você tem aqui, né, o Michigan, você tem... Hoje em dia, por exemplo, um estado que sempre foi democrata e que na eleição do Trump virou republicano e que, por trabalho dos sindicatos, da comunidade negra, etc., voltou a ser democrata na eleição passada, é o Michigan, tá? Que é um estado que historicamente sempre foi democrata e oscilou nas duas últimas eleições. E por isso que eu acho que
o trabalho no Michigan, na Pensilvânia, são trabalhos que devem ser observados. Não é à toa que os dois governadores, tanto o Josh Shapiro quanto a Gretchen Whitmer, que é a governadora do Michigan e o governador da Pensilvânia, estão cotados para ser vices na chapa, ser escolhido como vice na chapa da Kamala Harris, né? A minha aposta é na Gretchen, né? na governadora. Eu aposto no Shapiro, porque acho que 2 mulheres é demais para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não aguentam. Eles não merecem. Eles não merecem 2 mulheres, é verdade. Né? Mas é isso, eu espero que tenha ficado claro. Existem estados, então, a cada eleição eles determinam. Historicamente, isso leva em conta o histórico de voto. São eles que decidem as eleições, né? Os swing states. Sim, são eles que decidem as eleições, porque ultimamente, nas últimas 4, 5, olha, desde a eleição, da eleição Gore-Bush, as eleições têm sido decididas pelos swing states. Isso sem dúvida.